Olá, bom, hoje então é sábado de carnaval, dia 25 de fevereiro, estamos aí às 8h36 da manhã e eu resolvi fazer um daqueles vídeos, um livro em um dia, que é uma criação da Morgana do canal Literalmente Vlogando. Eu vou deixar o canal dela lá embaixo, caso você não conheça. E eu resolvi pegar um dos meus livros, então, da minha maratona Skindô, que é a maratona de carnaval que eu faço no canal. E eu resolvi pegar esse livrinho aqui, então, que é a entrevista para a revista Rolling Stones, da Susan Sontag. A entrevista foi feita por Jonathan Cott. É um livro fininho e eu acho que dá pra ler em um dia. Então, como eu disse pra vocês, é um pouquinho depois das 8h30 da manhã. Eu tenho então até as 8h30 de amanhã para terminar de ler esse livro. Conforme eu for lendo o livro, eu volto aqui pra fazer alguns comentários com vocês, alguma coisa bacana que tenha por aqui que eu queira comentar. Eu volto daqui a pouco. Até agora eu só li o prefácio e eu já estou apaixonada por esta mulher. Pra quem não sabe quem é Susan Sontag, vou ler aqui um trechinho da primeira página do prefácio. Ensaísta, romancista, dramaturga, cineasta e ativista política, Sontag, que nasceu em 1933 e faleceu em 2004, foi uma testemunha exemplar do fato de que viver uma vida pensante e pensar sobre a própria vida podem ser atividades complementares e enriquecedoras. Muito bem. Gosto de entrevistas, disse-me uma vez, e gosto delas porque gosto de conversar, gosto do diálogo, e sei que boa parte das minhas ideias é produto da conversação. De certa forma, o mais difícil de escrever é estar sozinha e ter que estabelecer uma conversa consigo, o que é uma atividade antinatural, em essência. Eu gosto de conversar com as pessoas, é o que me faz não ser uma reclusa. E conversar me dá a chance de saber o que penso. Olha que sensacional. Presta atenção nessa frase. Conversar me dá a chance de saber o que penso. Durante uma conversa você meio que não tem tempo de ficar elaborando, escolhendo palavras, não é mesmo? Interessante isso. Não quero saber sobre o público porque é uma abstração, mas com certeza quero saber o que pensa o indivíduo. Sensacional. E isso requer um encontro cara a cara. Agora olha isso aqui, ela escreveu um conto chamado Uma Carta para Borges. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Você disse que devemos à literatura quase tudo que somos e fomos. Se os livros desaparecem, desaparecerá a história e também os seres humanos. Tenho certeza de que você está certo. Os livros são apenas a soma arbitrária de nossos sonhos e memórias. Eles também nos dão modelo da autocondescendência. Alguns pensam que a leitura é apenas uma forma de escapismo, uma fuga do mundo real cotidiano para um mundo imaginário, o mundo dos livros. Mas os livros são muito mais. São um modo de sermos plenamente humanos. Sensacional. Bem, agora são 10h48, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu estou ali pela página 40 do livro e, assim, ela vai falar bastante sobre a doença dela, né? Ela teve câncer de mama, fez o tratamento e tal, e ela escreveu muito sobre isso. Tem livros, tem ensaios e, enfim, a conversa está girando em torno disso. E uma coisa muito interessante que eles vão comentar aqui, ela e o entrevistador, é a questão da sífilis, né? Ser considerada uma doença que, num dado momento ali do avanço, transformava os seus doentes em grandes gênios, né? Então ela vai dar aqui alguns exemplos, né? O Nietzsche e o Guy de Maupassant. E ela vai comentar sobre a questão da sífilis dentro do Dr. Fausto, do Thomas Mann. Ela vai dizer que no século XIX, quando os rapazes ficavam muito eufóricos, enfim, a família já achava, esse aí tá com sífilis, mandava pro médico, né? E ela vai dizer que a sífilis funcionava como um tipo de anfetamina. Continuando, porque se acreditava que esse tipo de comportamento era típico de quem tinha sífilis. Encontramos isso em Dr. Fausto de Thomas Mann. A ideia de que a sífilis é o preço que se paga por ser gênio e ela tem algumas das qualidades antes atribuídas à tuberculose. A sífilis, é claro, provoca a loucura, o sofrimento e a morte. Mas entre o início e o fim da doença acontece algo impressionante com você. Sua mente parece explodir e você se transforma em gênio. Nietzsche, Maupassant, todas as pessoas que tiveram sífilis morreram da doença, mas todos tiveram esses estados mentais exaltados que faziam parte da genialidade ou que produziam gênios. E aí ela vai comentando, eles vão desenvolvendo esse diálogo sobre, será que seria uma coisa boa então você ter uma condição física, né, como uma doença como essa, para que você pudesse produzir intelectualmente? E aí eles vão contar aqui o caso de uma garotinha autista
que desenhava super bem. Eles vão dizer aqui que ela desenhava como Goya, passava o dia inteiro desenhando, desenhos lindos, etc. E aí ela começou um tratamento com uma determinada medicação e aí ela parou de desenhar. E aí existiu toda uma discussão, né, de será que ela, né, deveria ter feito esse tratamento ou continuado fazendo seus desenhos dentro do seu mundinho, né? Interessante isso. Aí, a última parte que eu marquei aqui para ler para vocês foi, na verdade, um corte que ela deu no entrevistador, porque ele tem mania de ficar dizendo assim, na década de 60, na década de 70, não sei o quê. Aí ela responde, né? Vamos falar sobre essa mania de classificar as décadas, porque sinto que há algo terrível em definir os anos 50, 60 e 70 como grandes construtos. São mitos. Agora precisaremos criar um novo conceito para os anos 80, e estou muito curiosa para ver o que as pessoas vão inventar. Esse discurso sobre as décadas é tão ideológico. Assim, um detalhe, né? Essa entrevista foi feita em 1979. Bem, agora são 2h06 da tarde. Opa, olha lá, 2h06. E eu estou exatamente na página 72. Resolvi fazer uma pausinha porque acho que eu estou acumulando assuntos. Gente, que livrinho sensacional. Bom, enfim. Um dos assuntos abordados aqui nas últimas páginas que eu li é a questão da fotografia, mas assim, eu prefiro não comentar nada a respeito porque eu sinto que eu preciso ler mais sobre isso. Ela tem um livro, parece bem interessante, sobre fotografia. Então, eu prefiro... Eu até marquei aqui as páginas em que eles comentam sobre fotografia para reler depois. Então, em outro momento eu comento sobre isso. Mas aqui nessas últimas páginas também eles vão falar bastante sobre feminismo. Então, ela vai dizer que ela gosta muito do que Simone de Beauvoir escreveu no Segundo Sexo, mas tem muita coisa ali com a qual ela não concorda. Então, né, já temos uma coisa em comum. E ela vai contar sobre um momento ali em que ela foi visitar um colega numa faculdade, ela foi dar uma palestra lá, qualquer coisa, acabaram se encontrando, foram almoçar, e que outras pessoas foram também almoçar junto com eles. Então, tinha na mesa ali, sei lá, 5 mulheres e esse cara. E aí que uma delas, todas elas professoras, né, todos eles, aliás, professores universitários. E aí uma dessas professoras foi fazer uma graça e falou qualquer coisa do tipo, deve ser terrível pra você estar sentado aqui nessa mesa, né, onde só tem mulheres. Mas meio que se desculpando, entendeu? Ela não tava fazendo uma gracinha pra enaltecer o fato delas serem mulheres e só eles ser homem. Era uma coisa tipo, deve ser chato, né, pra você. E que ela achou aquilo absurdo, porque tem alguma coisa aí errada no discurso dessas mulheres, né, porque a maioria delas se diziam feministas e coisas do tipo. Então, como você está se desculpando por você ser mulher na presença de um homem? E aí, dali a pouco, o entrevistador vai perguntar pra ela, você também falou da polaridade masculino-feminino como um tipo de prisão. Então, por que uma mulher que sente que esteve nesta prisão sente vontade de se aliar a determinado tipo de feminismo? Aí, olha a resposta dela, prestem atenção, abram os ouvidos. Muito bem, não sou contra as mulheres fazerem isso, mas ficaria triste em ver a escrita começar a ser sexualmente segregada. Não sabe de nada, Susan Sontag. Já passei por essa situação. Digamos que eu seja convidada para exibir um filme meu num festival de cinema de mulheres. Olha a situação, presta atenção. Bom, eu não me recuso a mandar o filme. Pelo contrário, sempre fico feliz quando meus filmes são exibidos. Mas a única coisa que conta para meu filme ser incluído na programação é o fato acidental de eu ser mulher. No entanto, com relação ao meu trabalho em itálico, tá? Como cineasta, não acho que isso tenha algo a ver com o fato de eu ser mulher. Tem a ver comigo, em itálico também. E uma das coisas que me definem é eu ser mulher. Não contente com isso, dali a pouquinho ela vai dizer o seguinte, como disse no passado, não acredito que a emancipação das mulheres seja apenas uma questão de ter direitos iguais. Presta atenção. É uma questão de ter poderes iguais. E como elas vão conseguir os mesmos poderes se não participarem de estruturas já existentes? Me abraça, Susan Sontag. Vamos ser amigas. Bom, minha gente, então agora são 7h08 da noite. Já deve fazer assim umas 2 horinhas que eu terminei de ler esse livro. Fiquei pensando nele um tempo, tomei banho, sequei meu cabelo. Enfim, fiz uma horinha matutando várias coisas aqui que eu li ao longo deste livrinho. E o que eu posso dizer pra vocês é que foi uma excelente ideia ter começado, né, a leitura dessa autora a partir dessa entrevista com ela. Porque, vou falar uma coisa pra vocês, eu estou com muita vontade de ler tudo que esta pessoa escreveu. O entrevistador comenta com ela sobre diversos escritos dela, diversos livros diferentes, inclusive alguns livros de contos que parece que não foram traduzidos aqui no Brasil. Tem um que se chama
I, etc., que ele comenta aqui trocentas vezes, parece que é o livro preferido dele e dela, né? Mas que eu nunca ouvi falar, então acho que não tem por aqui. Mas eu já tenho alguns livros dela na coleção, eu tenho os diários dela, então assim, estou me coçando pra não começar a ler imediatamente as outras coisas dela que eu tenho. Ela é impressionante, cara, ela domina diversos assuntos diferentes, ela fala com propriedade e ao mesmo tempo você percebe que ela é bem sucinta, bem direta. Então, claro, né, a gente tá aqui numa entrevista, mas veja bem, essa entrevista durou horas, em mais de um dia e em mais de uma localidade, porque a entrevista começa em Paris, é interrompida, mas no final da entrevista ela mesma diz, gostaria de conversar com você sobre outros assuntos, e aí a entrevista é continuada alguns meses depois em Nova York. E é uma entrevista que levou horas e horas. Nesse livrinho aqui tem cerca de 120 páginas, mas o autor vai dizer que 1/6 da entrevista foi parar na revista Rolling Stone. E essa aqui então é a primeira vez em que a entrevista foi publicada na íntegra. Muito interessante, uma entrevista assim, você percebe que os dois se conhecem, então em vários momentos aqui eles vão mencionar encontros que eles tiveram em outros momentos da vida. E tem alguns momentos aqui no livro em que você percebe que o assunto tá morrendo, né? De repente ela começa a fazer umas perguntas pro entrevistador, mas de repente a conversa engata de novo e vai embora, enfim. Conversa deliciosa e, assim, ao longo da leitura desse livro, dá a impressão de que a gente está assistindo essa conversa entre os dois. Então tá aí, uma leitura super bacana mesmo. Atingiu as minhas expectativas, né? Porque eu imaginei que esse livro aqui seria uma boa introdução para os outros livros dela, para mim, que nunca li nada. É um livro muito interessante, os assuntos abordados são muito interessantes, então não dá vontade de largar esse livro enquanto você não terminar de ler essas 120 páginas. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!